Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Márcio Santos, fundador e diretor da Escola Teológica Shema, e estamos dando início agora a mais uma videoaula do curso médio em Teologia da Escola Teológica Shema. Antes, porém, eu quero lhe fazer alguns pedidos muito especiais. Primeiro, quero lhe pedir que se inscreva em nosso canal. Sim, seja um dos inscritos do canal da Escola Teológica Shema. Curta as nossas aulas se tem abençoado e edificado a sua vida. Também faça algum comentário do que você tem achado da aula ou mesmo fazendo alguma pergunta, além de compartilhar esse conteúdo para abençoar outras pessoas que também desejam aprender mais a palavra de Deus. Sim, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais, nos seus grupos de amigos, grupo da igreja, para que outras pessoas sejam edificadas. Nós estamos aqui dando aula do curso básico e do curso médio em teologia online, completamente acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Então, se você deseja estudar conosco, entre em contato. Eu tenho certeza que nós poderemos te ajudar a conhecer um pouco mais a palavra de Deus e, consequentemente, crescer na sua vida espiritual e ministerial. Sem mais delongas, vamos à aula de hoje, Teologia da Vida Cristã. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar, dar início à nossa última aula dessa primeira disciplina, Teologia da Vida Cristã. Hoje estaremos encerrando esta primeira disciplina e, com a graça de Deus, vamos seguindo, avançando. Vamos orar. Querido Deus e Pai, graças te damos nessa noite, porque mais uma vez nos permite chegar à Tua casa, estar em Tua presença e aqui poder estudar e aprender mais a Tua palavra. Eu tenho te glorificado e te glorifico, ó Pai, uma vez mais pela vida de cada um que aqui já se faz presente, cada aluno que tem se dedicado, se envolvido, se esforçado para participar das aulas, tantos que aqui estão presentes, quanto tantos, ó Pai, que estão à distância, em outras cidades, estados, países, mas comprometidos em estudar e aprender a Tua palavra, a fim de te servir com mais qualidade, te servir cada vez melhor. Eu te louvo, ó Pai, e te peço, nos dê hoje uma aula abençoada, tanto quanto tem nos dado, que hoje não seja diferente, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode tomar o seu assento. Portanto, lembro-vos que nós estamos estudando a primeira disciplina desse grupo de 10 que perfazem a grade do curso médio em teologia. E aqui estamos estudando a Teologia da Vida Cristã. Nós já vimos a introdução, a comunhão com Deus, a oração, a leitura devocional da palavra, o serviço cristão, o testemunho cristão, e hoje encerraremos falando sobre os dízimos e as ofertas. Se você já estiver aí de posse do seu material, é a página de número 39, os dízimos e as ofertas. Então vamos lá. O dízimo não deve ser um teto em que paramos de contribuir, mas um piso a partir do qual começamos. Mais uma frase de J. Blanchard. Vocês vão perceber que diversas vezes eu uso algumas frases de J. Blanchard. Ele escreve muitas frases assim que nos fazem refletir. E aqui está uma delas. Muitos têm no dízimo o teto, ou seja, ele contribui até ali, e às vezes se ufana, se orgulha, se envaidece de ser dizimista. Deve sim ser, nós veremos, nós já sabemos, mas veremos ainda mais as bases bíblicas para o ser um dizimista fiel. Porém, o que eu quero aqui ressaltar é que para alguns ali já é o máximo, quando na verdade deve ser o início das nossas contribuições na obra de Deus. Seguindo aí, não há como discordar da frase acima do irmão Blanchard. Porém, infelizmente, muitos são os que,
menosprezando esta tão rica disciplina espiritual, longe estão de experimentar a bênção da mordomia cristã. Observe, dízimos, ofertas estão contidas entre as disciplinas espirituais. Isto é um ato espiritual, isto envolve espiritualidade. Aliás, que aqui eu diria que temos uma das grandes guerras espirituais, né? Em alguns casos é uma batalha travada aqui, espiritual, onde se trata de dízimos e ofertas. Não entrando aí no campo da brincadeira, estamos falando sério, é um assunto sério, repito, é um assunto espiritual, e muitos têm deixado de experimentar as bênçãos da fidelidade nesta disciplina da vida cristã, nessa disciplina espiritual. Afinal, por que devo eu contribuir financeiramente com a obra de Deus? Que benefícios espirituais obterei com os meus dízimos e ofertas? Percebam, estamos tratando no campo espiritual, não estamos tratando de barganha terrena. Muitos pensam dessa forma também. Eu dou o dízimo, Deus me ajuda a trocar o meu carro. Eu dou o dízimo, Deus me ajuda a trocar de casa. E por aí vai. Não estamos tratando no âmbito terreno, estamos tratando no âmbito espiritual. É óbvio que nós podemos ser alcançados com bênçãos terrenas, mas nós devemos também encará-las dentro de um espectro espiritual. A bondade, a misericórdia, a graça, a benevolência de Deus nos permitindo, se assim Ele desejar, alcançar algumas bênçãos nesta terra, mas sempre analisando, repito, dentro de um espectro espiritual. E aí então está a pergunta: que benefícios espirituais obterei com os meus dízimos e ofertas? Em primeiro lugar, conscientize-se, as ofertas e os dízimos não lhe pertencem, a Deus pertencem. Dai, pois, a Deus o que é de Deus. Então, olha aí, para início, vamos dizer assim, de conversa, né? Para início de assunto, os dízimos, eles pertencem a Deus. E é por isso que quando tratamos do dízimo, via de regra, nós tratamos como uma devolução, retornar a Deus aquilo que a Ele pertence. Então, imagine que alguém, um exemplo aqui, para ficar bem fácil assim de compreender, alguém vai lá e me empresta o carro, e aí depois eu devolvo algo que a pessoa me emprestou. Eu tenho alguma razão de me envaidecer de estar devolvendo algo que pertence a outro? Como é que alguém pode se tornar vaidoso de ser dizimista, se orgulhar de ser dizimista, quando na verdade o que ele faz nada mais é do que devolver algo que a Deus pertence? Você está devolvendo algo que pertence a Deus, não tem por que se orgulhar. Isto é um ato de fidelidade, isto é um ato de demonstração pública do nosso comprometimento em ser fiel a Deus em todas as áreas, em especial aqui estamos tratando do dízimo. Então, se pertence a Deus, eis aí o mandamento: dai a Deus o que é de Deus. Quando depositamos nossos dízimos e ofertas na casa do tesouro, implicitamente estamos demonstrando que recebemos o senhorio de Deus sobre toda a terra, ou melhor, reconhecemos o senhorio de Deus sobre toda a terra, principalmente sobre os nossos ganhos e haveres. Nada do que temos é realmente nosso, nem o nosso próprio corpo nos pertence, é templo do Espírito Santo. Daí, irmãos, que nós chamamos esta parte aqui específica da vida cristã, e a gente já vai ver também este termo, mordomia cristã. O que é mordomia? Não é pensar naquela pessoa, o camarada vive na mordomia. Às vezes a gente entende isso como alguém que vive uma vida tranquila, relaxada. A mordomia que ele está. Não, mordomia no sentido de que você exerce o ofício de um mordomo. Qual é o ofício de um mordomo? Ele é responsável por cuidar de toda a riqueza de uma casa, a despeito de nada pertencer a ele.
Então, às vezes, geralmente, mordomos, quem tem, são pessoas milionárias, que têm lá suas mansões, com 14, 15 quartos, não sei quantos banheiros, lá vai a suíte e jardim e tal e tal. E aí, geralmente, ele tem lá 6, 7 funcionários a seu serviço. Um cuida da piscina, outro cuida da parte de lavar as roupas, outro cuida da parte da alimentação. E tem um mordomo que é o administrador de tudo. Quem vai dar conta ao patrão é o mordomo. Ele é quem vai distribuir as tarefas, a quem cuida da roupa, a quem cuida do alimento, a quem cuida do jardim, a quem cuida da piscina e tal. Então, nessa analogia, o rico aqui, o milionário, trilionário, o dono de tudo é Deus. E aí ele nos dá parte daquilo que é dele, a terra. Do Senhor é a terra e sua plenitude. Ele vai nos dando partes para que nós, como mordomos, cuidemos e prestemos conta a Ele daquilo que estamos fazendo com aquilo que é propriedade dele, mas Ele nos dá a administrar. E uma parte da demonstração da fidelidade nessa mordomia é demonstrada justamente no ato da devolução do dízimo. Eu vou me demonstrando um mordomo fiel. E aí quem é fiel no pouco vai sendo colocado sobre o muito, né? Vai sendo fiel naquilo que Deus lhe dá para administrar. Você administra bem, não desperdiça, né? Você cuida daquilo que Deus te deu, você zela, você é fiel, você devolve, cuida do órfão, cuida da viúva, cuida do necessitado, contribui com a obra missionária, com os programas evangelísticos da igreja, além das obras físicas e estruturais da igreja. Você é um bom mordomo. Então Deus vai cada vez mais confiando a você mais da riqueza que a Ele pertence, e Ele vai estar sempre entregando para os seus mordomos. Então aquele que é fiel vai recebendo cada vez mais. Essa é a ideia da mordomia. A gente vai falar ainda um pouco mais, mas já estou antecipando sobre a mordomia. Bom, o que são os dízimos e as ofertas? Estamos aí ainda na página 39, para quem está chegando e quem está na videoaula nos acompanhando. O que são os dízimos e as ofertas? Dar 1/10 a Deus daquilo que gratuitamente Ele nos concede não é motivo de vanglória. Nestas palavras de Samuel Chadwick, palavras dele acabamos de ler, já podemos lavrar uma definição da mordomia cristã. Na verdade, não damos o dízimo, consagramo-lo ao Senhor como uma forma de adoração. É um culto que se traduz numa prática e num amoroso desprendimento. Então é uma forma de demonstrar também o não apego às coisas terrenas, às coisas materiais. O fato de devolver o dízimo é uma forma também de mostrar para Deus que o meu coração não está aprisionado a coisas terrenas. Eu consigo facilmente ser fiel a Deus, inclusive nessa área, devolvendo a Ele, consagrando a Ele 1/10 de tudo aquilo que Ele me dá a administrar. Então nós temos aí, ainda dentro da definição, deixa eu mostrar aqui ainda um slide, os dízimos e ofertas entregues a Deus com ações de graças são um dos maiores atos da devoção cristã. Testemunham que, como filhos, confiamos inteiramente em sua providência. Falando há pouco sobre o livro do Pentateuco, a gente estudando no nível básico lá em Barra Mares, e a gente estamos falando do Êxodo, e aliás estamos lendo, né, dentro da nossa leitura anual da Bíblia, estamos lendo sobre o Êxodo, e a gente, por esses dias, começamos a ler a provisão diária que Deus vai enviando o seu povo no deserto, que é o maná, o suprimento necessário para a manutenção da vida de todo aquele povo, um contingente de aproximadamente 3 milhões de pessoas, em uma região que você não tem como cultivar e poder colher, você não tem supermercado onde comprar, você depende do que Deus envia. E Deus se comprometeu a enviar, enviou o maná, mas ordenou que eles pegassem o suficiente para a sua alimentação daquele dia.
Se porventura guardassem para o outro dia, o que aconteceria com a porção do maná que foi guardada para o dia seguinte? Daria bicho, bolor, estragaria. E aí o texto vai dizer, alguns duvidando, resolveram guardar. O que é isso? É dizer assim, não, Deus me deu hoje, vai que amanhã Ele não me dá. Isto é desconfiança na provisão de Deus. Não, Deus foi fiel até aqui, se Ele resolver não ser fiel amanhã. Imagina, nós, os infiéis, querendo duvidar da fidelidade de Deus. Nós, os infiéis por natureza, colocando em xeque a fidelidade de Deus. É esse o retrato que está exposto ali no Êxodo. As pessoas, não, e se Deus amanhã não cumprir a palavra dele? E se Deus amanhã não enviar? Então eu vou guardar. E aí quando chegava o outro dia, lá estava aquela porção do maná guardada, completamente destruída, apodrecida, impossível de ser consumida. Porém, quando chegava na sexta-feira, Deus mandava uma porção dupla e a ordem é: guarde para o outro dia. Não, mas se a gente guardar vai apodrecer. Não, na sexta-feira para o sábado não vai apodrecer. Na sexta-feira para o sábado vocês podem pegar uma porção dupla, consumam a porção da sexta e fiquem tranquilos que a porção que vocês vão guardar extra, ela vai estar no sábado apta, propícia para ser consumida, como se tivesse caído fresca naquele mesmo dia. E aí o texto vai dizer que no dia de sábado alguns saíram ao campo para fazer o quê? Para ver se tinha caído mais alguma coisa. Olha que Deus de novo não cumpriu a palavra. Olha só como é que o povo era. Quando Deus dizia para não colher, para não guardar, eles guardavam, achando que Deus no outro dia não ia enviar. Quando Deus dizia que não ia enviar e mandava eles guardar, eles no outro dia... Então, irmãos, perceba que esse relacionamento, Deus não está querendo o meu dinheiro, Deus está querendo essa relação de confiança. Deus está querendo estabelecer, não, isso aqui, mas e aquela conta? Confia. Esse é o desafio. O que Deus está querendo é estabelecer esse relacionamento, onde nós confiamos na provisão dele. E uma das formas de demonstrar isso na prática, porque na teoria é bonito, eu confio em Deus, mas na prática é justamente nesse momento, estou entregando, e amanhã pertence a Deus. Aí no outro dia lá está o maná, no outro dia lá está o maná, e assim sucessivamente. Então foi estabelecido esse relacionamento de confiança, como está aqui, onde nós devemos confiar inteiramente em sua providência, em seu cuidado. Ele prometeu que cuidará de nós, e Ele cuidará, tem cuidado e continuará cuidando. Então a entrega ou a devolução do dízimo, repito, é uma maneira de nós testemunharmos a nossa confiança na provisão do Senhor. Vamos lá, definição, página 39. Os dízimos e ofertas, entregues a Deus com ações de graças, são um dos maiores atos da devoção cristã. Está aqui. Testemunham que, como seus filhos, confiamos inteiramente em sua providência. O que lhes santificamos evidenciam sempre teremos o suficiente para viver, pois o pão nosso de cada dia dá-nos Ele liberalmente. Além disso, precisamos aceitar o império da sua vontade sobre todas as coisas que possuímos. Em seu dicionário teológico, pastor Cláudio Honor de Andrade assim define o dízimo. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção aí nesse conceito, que ele é bem amplo, ele é, eu diria assim, quase completo. Não vou dizer completo porque esse assunto é vasto, mas é um conceito quase completo sobre dízimos e oferta. Então, seria bom até destacar. O conceito de Cláudio Honor de Andrade é o seguinte: oferta entregue, conceito de dízimo, oferta entregue voluntariamente à obra de Deus, constituindo-se da 10ª parte da renda do adorador.
Aqui outro detalhe, né? Porque tem gente aí que fala faz acordo para dar um dízimo de 8%. Tem uma promoção naquela igreja ali, o dízimo lá está 7%. E já tem as outras que estão falando em dízimo de 30%, trízimo. Aí tem gente até vendo aonde está compensando mais reunir, onde está mais barato. Parece absurdo, mas isso existe. O que é dízimo? Já está aí, a 10ª parte. O dízimo não tem valor mercantilista, nem pode ser visto como um investimento. A gente está batendo nessa tecla aqui, não podemos dar a ele um olhar terreno, um olhar materialista. É um ato de amor e de adoração que devotamos àquele que tudo nos concede. É uma aliança prática entre Deus e o homem. O que é fiel no dízimo haverá de usufruir de todas as bênçãos que o Senhor reservou-nos em sua suficiência. Então, a gente já conceituou aqui, na verdade o dízimo é um convite. O chamamento para ser fiel a Deus no dízimo é um convite a viver em uma dimensão com Deus, aonde nós vamos nos relacionando e estreitando cada vez mais este elo de confiança na provisão do Senhor e no seu cuidado sobre a nossa vida. Olha o que diz aqui, por exemplo, o Provérbio, capítulo 11, versículo 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. Você percebe como é que a lógica do reino é completamente diferente da lógica terrena? Aquele que dá generosamente vê a sua renda aumentar, e aquele que retém o que deveria dar fica pobre. Senão, é o contrário. O que retém fica rico, e o que dá fica pobre. Não, mas no reino de Deus é justamente o oposto. Quem dá generosamente, é claro, sempre com propósito, tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com o mandamento, é para cuidar do órfão, é para cuidar da viúva, é para cuidar da obra de Deus, para o avanço da obra missionária, evangelização, ou mesmo o cuidado com o templo, o sustento daqueles que servem no altar. A gente vai ver aqui muitas razões para as quais o dízimo era utilizado, ou biblicamente deveria ser utilizado, e obviamente ele sempre tendo este foco, atender a essas demandas exigidas pela Bíblia, nós sempre vamos contar com a bênção de Deus. Do contrário, se nós retivermos aquilo que deveríamos dar, a começar pelo dízimo, e aí isso é muito prático, irmãos. Geralmente, quem é infiel nos dízimos é sempre quem mais vive enrolado financeiramente. Às vezes ganha até um salário razoável, mas está sempre endividado. Já tem o outro que é fiel no dízimo e, embora ganhe um salário mais módico, mais modesto, anda sempre com suas contas em dia. Se bobear, ainda está ajudando o que ganha muito lá e está todo enrolado, porque não é dizimista. É uma coisa que você não consegue explicar, mas você vê, você conhece alguém, sabe de histórias assim como eu sei, você percebe, pois fulano é assalariado, é aposentado, ou a irmã, e é fiel, e as suas contas estão sempre em dia, tudo certinho, e o outro lá ganha 7, 8, 10 salários, não devolve o dízimo, e está sempre com a corda no pescoço. Por quê? A Bíblia se cumpre, a Bíblia se cumpre. Mordomia cristã. A entrega amorosa e voluntária do que possuímos a Deus é conhecida também como mordomia cristã. Como seus mordomos, cabe-nos administrar devocional e amorosamente o que nos entregou Ele, visando o serviço de adoração e expansão de seu reino e o sustento dos mais necessitados. Então, veja aqui, já tem um tripé, que o dízimo está relacionado à adoração, expansão do reino e sustento dos necessitados. É uma expressão de adoração, é um comprometimento com a expansão do reino e é um amor demonstrado pelos
necessitados, nossos irmãos que carecem de um socorro. Quando Abraão foi ao encontro de Melquisedeque, após a guerra dos reis orientais, entregou-lhe o dízimo. Estamos falando aí de Gênesis 14, se não me falha a memória, capítulo 14. Pois como bom administrador que era, sabia muito bem, todos os seus haveres de fato não lhe pertenciam, tinham por dono o próprio Deus. Se Deus era o proprietário de tudo, deveria o patriarca consagrar-lhe uma parte de sua imensa riqueza, a fim de que o sumo sacerdote pudesse sustentar o culto ao Todo-Poderoso. Foi na entrega do dízimo a Melquisedeque que teve Abraão uma nova revelação do caráter de Deus. Naquele momento, conscientiza-se ele, tanto ele quanto a sua progenie estavam ordenados por Deus a ser uma nação santa, profética e sacerdotal. Não foi simplesmente um ato de doação, foi um encontro experimental do patriarca com o Senhor. A mordomia exercida por Abraão é um perfeito modelo para os seus filhos na fé. Todas as vezes que entregamos o nosso dízimo à casa do tesouro, aprofundamos a nossa crença na providência de Deus. Não é Ele quem mantém todas as coisas? Mantendo-as e controlando-as, demonstra ser um Deus bem presente em nosso cotidiano. A mordomia cristã, por conseguinte, é a administração de quanto recebemos do Senhor. Por isso, requer-se de cada mordomo ou despenseiro que se mantenha fiel ao que lhe confiou. Vamos ler o texto aí, lá em Gênesis 14, por favor. Pegue a sua Bíblia aí. E vamos atentar aqui a um extraordinário detalhe. Aliás, são muitos, mas vou te lembrar o contexto aqui. No capítulo 13, se você ir olhando a sua Bíblia pela epígrafe, eu já vou aí te contando. No capítulo 13, inicia com Abraão retornando do Egito. Ele foi chamado no 12. Ainda no 12, há uma grande fome na terra para onde ele havia peregrinado, quando Deus o ordena que saia da sua terra, sua parentela, etc. Há uma fome. Ele tem dificuldade de confiar em Deus naquela terra que estava. Fica sabendo que no Egito tem alimento, então ele vai agora descer para o Egito, sair do centro da vontade de Deus e descer ao Egito. Lá no Egito acontecem aqueles problemas que a gente já sabe, ele mente, e depois ele sai do Egito. Aí no capítulo 13, ele está voltando do Egito para o lugar de onde ele estava antes, ou seja, para onde Deus o havia enviado. Ali começa a ter um problema entre os pastores dele e os pastores de Ló. Então uma ruptura haverá na família. Ló vai seguir para uma direção, Abraão para outra. A direção que Ló escolhe é as regiões de Sodoma e Gomorra, porque ele olha, percebe que a terra é boa, é bonita, e ele poderia ter muito êxito ali. Só que quando Ló entra em Sodoma e Gomorra, aquela região, começa uma guerra. E as nações aonde Jó estava inserido perdem a guerra para outras nações que haviam se juntado para lutar contra essas. E aí Ló acaba sendo levado cativo, ele acaba sendo capturado, sequestrado, e a notícia chega a Abraão. Veja, já estou no versículo 12 do capítulo 14. Ló é levado cativo, e aí Abraão então faz o quê? Ele reúne os seus servos, algumas pessoas que estão ao seu entorno, e ele vai em busca desses reis confederados que sequestraram o seu sobrinho Ló. E aí ele logra êxito na batalha, vence essas nações e consegue recuperar as riquezas que haviam sido roubadas da região de Sodoma e Gomorra, onde Ló estava, de onde ele foi levado sequestrado também. E aí, versículo 18, após vir desta vitória da peleja contra nações, Abraão encontra-se com Melquisedeque e lhe entrega o dízimo de tudo. Adora a Deus por intermédio do sacerdócio de Melquisedeque. E aí, olha o que acontece aqui, versículo 20, capítulo 14. Ele está adorando: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos.
e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. 21. O rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as minhas almas e a fazenda toma para ti. A fazenda aqui é as riquezas, os bens que ele havia reconquistado, que pertenciam a Sodoma e Gomorra, foram levados pelas nações inimigas e Abraão as venceu e conseguiu recuperar. E aí a proposta do rei de Sodoma é: devolve as almas, as pessoas, e fica com a riqueza. Olha a resposta de Abraão no versículo 22. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Olha que coisa tremenda isso aqui. Ele está recebendo uma proposta de um rei para que ele fique com a riqueza. E Abraão está dizendo: não, eu levantei a minha mão, isso significa eu fiz um compromisso, eu fiz um propósito, eu fiz uma aliança com o Senhor, o Altíssimo. O meu acordo não é com o rei de uma porção, de Sodoma, de Gomorra, o meu acordo, o meu compromisso, a minha aliança é com aquele que é possuidor dos céus e da terra. Você percebe como às vezes nós quebramos a aliança com quem é possuidor do céu, dos céus e da terra, para fazer aliança com quem é dono aí de um negóciozinho ali, de uma coisinha a colar, e aí você quebra a aliança com o dono dos céus e da terra para firmar uma aliança. Abraão disse: não, eu fiz acordo com o Senhor, levantei a minha mão. Abraão, porém, disse, estou no 22, repetindo: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e juro, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não diga: eu enriqueci Abraão. Abraão falou: não quero nada seu, porque daqui a pouco eu fico rico. Aí você vai sair por aí dizendo: está rico porque pegou lá as riquezas que eu dei, está rico porque ele aceitou o acordo que eu fiz com ele, e a riqueza dele é graças a mim. Abraão disse: não, quando eu ficar rico, e ficarei. Mas como assim, Abraão? Não, porque Deus chamou ele e disse: eu vou te enriquecer. Estou dizendo que Abraão é algum mercantilista? Não, estou dizendo simplesmente que Deus prometeu a ele, e ele confiava na promessa de Deus. Deus chamou ele e disse: eu vou te engrandecer, eu vou te honrar, vou te enriquecer. Abraão diz: eu estou com um acordo com Deus, e quando eu ficar rico, eu não quero que ninguém diga que foi vocês que me deram. Quando eu ficar rico, todos dirão: Deus o abençoou, Deus o enriqueceu, Deus o prosperou. Então eu não quero nem um fio, nem uma correia, para que depois não saia por aí dizendo: eu enriqueci Abraão. Salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram. Estes, Abraão diz, né, não tem nada a ver com eles tomem a parte deles, eu não. Aí você vira a página, começa o novo capítulo 15, depois destas coisas, que coisas? Que eu acabei de te narrar aqui. Veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, não precisa ficar preocupado com nada, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou a tua maior riqueza, eu sou o teu maior tesouro, eu sou o teu grande galardão. Você trocou os acordos desta terra para ficar com Deus, você fez a melhor escolha, você está com o possuidor dos céus e da terra. Então, apenas aqui a título de exemplo, dentro desse contexto de dízimo entregue por Abraão a Melquisedeque, olha o que acontece depois. Abraão é fiel, entrega a Melquisedeque o dízimo, rejeita a proposta do rei de Sodoma, e Deus aparece a ele e diz: ó, nota 10, parabéns, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, eu vou te honrar, eu vou engrandecer. E Deus vai, portanto, confirmar as promessas que já vinha fazendo, apenas as ratifica. Vamos lá, seguir adiante aqui. O dízimo, mais do que um valor, é um emblema, é um sinal de fidelidade a Deus e confiança em sua providência. Já falamos, a devolução dos dízimos é uma ordenança divina, não temos licença para retê-lo, subtraí-lo, e aí um detalhe, nem administrá-lo, ainda tem isso. Tem gente que administra o próprio dízimo, ele não devolve. Não, eu vou pegar, vou fazer isso, eu vou pegar, vou fazer aquilo, não, esse mês eu vou fazer aquilo outro, agora eu vou pegar. Ele é o próprio administrador do seu dízimo. A Bíblia também não dá
possibilidade dentro do aspecto de fidelidade. A devolução dos dízimos é um claro ensino bíblico presente antes da lei, durante a lei e depois da lei. A contribuição pessoal, voluntária, generosa, sistemática e alegre está presente tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Ah, professor, dá uma prova aí que o dízimo não é da lei, que ele já existia antes da lei. O que a gente acabou de falar aqui agora do Abraão? Abraão é depois da lei? Quando é que Deus deu a lei? Não é lá no Êxodo? 18, 19, 20, ali por diante, depois de ter tirado o povo do Egito, chamado Moisés, e ali estabelecido a lei. E olha aqui Abraão no Gênesis capítulo 14, entregando o dízimo. Olha Jacó quando está fugindo do seu irmão, e aí tem o sonho da escada lá em Luz, Betel, e ele faz um voto com Deus: se eu for voltar, te darei o dízimo. Quem mandou ele falar alguma coisa, fazer algum voto, algum compromisso de dízimo? Em que lei estava prescrito aquilo ali? Então é antes da lei, dentro da lei. E ainda veremos que após a lei, ou seja, em um Novo Testamento, prossegue vigorando. Vou deixar aqui parado aqui um pouquinho. Vamos voltar aí na página 40, adorando a Deus com nossos haveres. A verdadeira adoração reclama nosso ser por inteiro: corpo, alma, espírito e haveres. Eis o que escreve Kenneth Prior: a contribuição cristã só começa quando damos mais do que 1/10 do que ganhamos. Como eu disse, o dízimo não é o teto, o dízimo é o piso. O que é oferta? Oferta é aquilo que ultrapassa o dízimo. O dízimo é uma ordenança, é uma obrigação, é um compromisso. O dízimo lida com obediência. O dízimo revela fidelidade. As ofertas revelam o nosso amor. Então, quando eu devolvo o dízimo, eu revelo a minha fidelidade. Depois eu começo a entregar, além dos dízimos, ofertas, aí já estou demonstrando amor, compaixão, ajuda a alguém, envolvimento com a obra, etc. E aí, claro, isso deve ser sempre feito com alegria, com entusiasmo, jamais por constrangimento ou com senso de mera obrigação. Então vamos lá. Vamos ver por que os dízimos e ofertas são importantes. Trouxe aqui 4 razões. Primeira delas: através das contribuições financeiras honramos a quem? A Deus. E aí, irmãos, nós sempre enfatizamos e torno a dizer: Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, mas é uma forma de nós demonstrarmos a nossa confiança nele e é a forma de nós nos relacionarmos com ele, demonstrando que esperamos dele a provisão de tudo o que necessitamos. Tem a ver com relacionamento, tem a ver com comunhão. E aí o dízimo então é uma forma de honrar ao Senhor. Veja os versículos 9 e 10 de Provérbios 3. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Se você honra a Deus, Deus te honrará. Se você honra Ele com as primícias, com o que há de melhor, Deus vai te honrar também para que você possa usufruir do melhor. Isto é uma relação mercantilista? Torna a dizer, não. Isto é uma relação em que Deus simplesmente vai trazer sobre você a generosidade que você tem demonstrado para com a obra dele. Você é fiel a Deus, obviamente Deus, independente disso, sempre nos é fiel, muito mais se nós a Ele formos fiéis. Se nós devotarmos toda a nossa confiança no cuidado do Senhor, nós haveremos de experimentar o cuidado do Senhor. E aqui está uma dessas grandes promessas. Se honrarmos a Deus com as primícias, Ele nos honrará. Lá estavam Abel e Caim. Abel entregou uma oferta oriunda das primícias do seu gado. Deus aceitou.
Lá estava Caim entregando alguma coisa, o texto não vai mostrar como primícia, como coisa, como prioridade, simplesmente vai dizer fruto. E Deus não aceitou. Um entregou primícia, outro dá-se a entender que alguma coisa, não era primícia. Deus aceitou a de Abel e não a de Caim. Então, vamos sempre cuidar aí de sermos fiéis e honrarmos a Deus. Houve um tempo em Judá, logo após o cativeiro babilônico, que por faltar-lhes o sustento diário, os levitas viram-se obrigados a abandonar o ofício sagrado e voltar aos seus campos para proverem o seu sustento diário. Neemias, tomando conhecimento do fato, muito sofreu e tudo fez para corrigir aquele menosprezo pelas coisas divinas. Segue-se aí o texto, que agora não vou ler, mas o que é que estava acontecendo? O povo voltou do cativeiro e havia a necessidade de ser fiel, em todo o tempo houve, mas agora especialmente, de ser fiel nos dízimos e nas ofertas, para a manutenção do sacerdócio e dos serviços levíticos. Como o povo não estava sendo fiel, sacerdotes e levitas não tinham como se sustentar. Isso criando então uma cadeia depreciativa. Eles tinham que abandonar a obra de Deus para cuidar dos seus sustentos. E a obra de Deus, a casa de Deus, mais uma vez ficou abandonada. Cada um que não cumpriu a sua parte, deixou o outro em falta, que deixou o outro, que deixou o outro. No final das contas, quem sofreu de novo foi a obra de Deus. E aí Neemias intervém, confrontando o povo duramente a que fossem fiéis, para que houvesse sustento para levitas e sacerdotes, para que estes se ocupassem de cuidar da obra de Deus, e assim sendo, eles abençoariam o povo, que teriam boas colheitas, para continuar cuidando deles, que cuidariam da obra, que manteriam a bênção de Deus sobre o povo. Então eles trocaram o círculo virtuoso por esse círculo depreciativo. Quando um quebra a corrente da fidelidade, todas as engrenagens, irmãos, sofrem, e principalmente a obra de Deus. Segundo lugar, por meio das ofertas e dízimos mostramos a Deus nossa alegria. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem? Ao que dá com alegria. E aí, irmãos, sempre que falamos em dar com alegria, é difícil não trazer à memória a forma como os nossos irmãos africanos, como eles veem essa parte do culto. O culto africano, ele é todo alegre, todo. É um culto lá, quando é um culto curto, aquele culto curto de 6 horas, 7 horas, e ela vai 4 horas de hino e tal, mas quando chega a hora da oferta, irmão, todo mundo vindo para frente, pulando, dançando, é aquela forma que a gente já conhece, e lá vem dançando e pulando e saltando. E olha, quem tem dinheiro traz dinheiro. Tem pessoas aqui que já estiveram lá também, Diácono Jardel já esteve lá, missionária Natália, minha esposa, já esteve lá, nós já estivemos lá, talvez mais alguém já esteve, e aí você vê, tem lá a parte que é para contribuição financeira, e tem outra lá vem pessoa trazendo ovo, lá vem pessoa trazendo batata, lá vem pessoa trazendo, sei lá, até galinha. Eu vi no culto lá no final, o camarada saiu com a galinha e deu de oferta para o pregador. Gostei da tua mensagem, toma aí, ó. E o pregador pegou, tirei a foto ainda, que a galinha de algum jeito eu tenho que estar envolvido nisso aí. Não tem dinheiro, leva uma batata. É claro que o nosso contexto aqui de Brasil é diferente, a gente entende isso aí, mas o que eu estou querendo mostrar é aquele desejo de não ficar de fora dessa parte, desse momento do culto, porque eles entendem um momento mais alegre, onde eles vão à frente ao altar entregar algo a Deus. Eles estão ali às 4 horas pulando, cantando, dançando, mas não pode perder esse momento de adoração com uma parte dos seus bens, quer seja financeiro, quer seja alguma coisa fruto da terra, de algo que cria, etc., mas tem que participar, e a alegria é demonstrada nesse momento também do culto. Terceiro, por intermédio do dar, expomos a Deus um coração voluntário. E aí essa referência bíblica aqui é extraordinária também. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada,
de todo homem cujo coração se mover, como? Dele tomareis a minha oferta alçada. Então Deus falou a Moisés, para Moisés falar ao povo, para que trouxessem a Deus uma oferta, mas que Moisés só aceitasse a oferta daquele que viesse trazer voluntariamente. Não constranja ninguém, não fica com aquele negócio de 40 minutos falando da oferta, e oferta, e oferta, e oferta, e vai, e joga praga em quem não vai dar oferta e tal, aquele constrangimento, e conta a história de quem não ofertou e foi atropelado no fim do culto e tal. Ó, a irmã lá estava com uma nota de 10 e uma de 2, não deu a de 10, deu a de 2, chegou em casa, o filho estava doente, gastou 150 no médico, aí aquele terror todo, meu Deus, não, voluntariamente, o coração tem que se mover voluntariamente. E olha, vamos lá esse texto também, que esse texto, ele também tem, como toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia é fantástica, mas tem texto que pelo menos Deus me permite ver, porque tem coisa que está lá e eu não vejo. Agora tem coisa que de vez em quando Deus nos permite ver, e aí está Êxodo 25. Êxodo 25, Deus está dizendo assim. Primeiro, irmão, pensa bem, como a carnalidade da maioria de nós saltaria assim de uma forma absurda. Moisés subiu o monte, fica lá 40 dias no monte, quando desce do monte, a gente pergunta, e aí Moisés, o que Deus falou? Deus falou que é uma oferta. Não brinca, você ficou 40 dias lá para descer e dizer que Deus mandou você pedir uma oferta? A gente ia ficar, fala a verdade, a gente ia ficar assim, não, Moisés, você ficou 40 dias lá e quando voltou dizendo que Deus está pedindo oferta. Mas aí Moisés justamente falou isso. Então falou o Senhor a Moisés, capítulo 25, versículo 2, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Aí Deus vai dar a lista do que ele quer receber, mas cada um faça voluntariamente. Esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiros, tintas de vermelho, pele de texugo, madeira de cetim, azeite para a luz. E aí lá vai aqui. Mas olha como é que começa. Pede uma oferta. Eu quero ouro. Não é Deus não. Eu quero prata. Eu quero cobre. Mas eu quero que você agora, você aluno, você que está aqui, você que está acompanhando, pense, a quem Deus está pedindo essa oferta? É um grupo que há não mais de 3 meses atrás eram escravos. Acabaram de sair do Egito de séculos de escravidão e agora estão no deserto, se alimentando de maná que Deus manda todo dia, aquele tantinho, eu me refiro aqui simplesmente para dizer a porção exata, sem esbanjar, sem desperdício, o povo está vivendo daquilo ali. E aí Deus vai e pede a esse povo, ex-escravos, que acabaram de sair do Egito, estão peregrinando em um deserto, vivendo na dependência do Senhor, suprir as necessidades mais prementes da natureza humana, subsistência, alimento, água, dependendo de Deus ali, no essencial do essencial, e Deus dizendo, me traz uma oferta de ouro, traz uma oferta de prata, de cobre, cetim, madeira de cetim, púrpura, carmesim, os panos, linho fino. E aí a pergunta é, e esse povo ia arrumar essa oferta onde? Se a Bíblia pergunta, quem é que vai nos responder? É a Bíblia. Então vamos ver se a resposta está aqui em algum lugar. Deve estar, né? Vá lá no capítulo 3 do Êxodo. Vocês lembram do chamado de Moisés?
E aí Deus chama Moisés, manda ele retornar ao Egito para libertar o povo. E aí no final do capítulo 3, vamos lá no versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. 3:20. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo, falando o povo de Israel, o povo dele, aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, vasos de ouro, vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis o Egito. Deus transferiu a riqueza do Egito para o povo dele. Vocês vão sair, mas antes de sair, vocês pedem lá as hóspedas de vocês, e eu vou mover ela, que ela vai dar vaso de ouro, vaso de prata. Aquele povo saiu, irmão, levando a riqueza do Egito. Aí Deus falou: me dá uma oferta agora. E aí? Entreguei na sua mão toda a riqueza do Egito, transferi do Egito, matei os egípcios no mar, abri o mar, atravessei você, o Egito está para trás, morreu tão pobre, a riqueza está com vocês, agora me dá uma oferta. E aí? O que eu estou querendo te fazer entender é que Deus nunca vai te pedir algo que você não tenha. Deus vai pedir algo que você tenha. E o grande detalhe é, sabe por que você tem? Porque foi Ele que te deu. Aí agora ele está falando: agora me dá uma parte disso aí que eu te dei. Você era escravo, semana passada você era escravo, agora a riqueza do Egito está no seu bolso, tem como me dar uma oferta? E ainda tem um camarada que: não, senhor, não tem como não, desculpa aí, mas estou apertado. Ah, tá. Eis aí o segredo. E aí o povo começou a ofertar, a ponto de Deus ter que dizer a Moisés: fala para o povo que basta, já tem até demais. Que coisa maravilhosa, hein? Já pensou a gente ter que chegar a esse ponto? Começar a divulgar nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais: pelo amor de Deus, avisa os crentes da rádio a parar de mandar oferta. A conta Pix lá, a Receita Federal já está na nossa cola, de tanto... já estamos tendo problema. Para um pouquinho. É muita fé, hein, pastor Elias? Quarto lugar, através do ofertar, revelamos a Deus o nosso desprendimento, ou seja, o não apego, o não aprisionamento às coisas materiais. Porém, o rei disse a Araúna, o rei Davi, quando ia entregar uma oferta, e Deus deu a ele o local onde a oferta deveria ser apresentada. Aí Davi vai lá, o dono daquela eira, e pergunta: quanto é que você me vende? Preciso ofertar a Deus nesse lugar, Deus escolheu esse lugar, por quanto você me vende? Não, que isso, é seu. Não vou, jamais, é que disse aqui o rei. Porém, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que me não custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Tinha a opção de ofertar a Deus algo que não ia custar nada. Ele falou: não, negativo, como é que eu vou? Que oferta é essa que não me custa nada? Como é que eu vou entregar algo a Deus que não me custou? Em hipótese alguma eu vou entregar a Deus uma oferta que não me custe nada. Quero comprar, fala o preço, é tanto, está aqui, o preço, pagou para ofertar. E aí, eu quero tomar tempo com vocês aqui. A gente, daqui a pouquinho já vai estar encerrando, mas eu quero tomar tempo para falar de Davi. A minha opinião pessoal, se tratando de oferta, igual Davi, difícil na Bíblia, hein? Igual Davi. A gente está vendo aqui exemplos de ofertantes, outros. Claro, não podemos comparar. Jesus ofertou sua própria vida na cruz. Nós estamos falando aqui agora, literalmente, de ser fiel com finanças, riquezas. E aí Davi, para mim,
imbatível nesse aspecto. Por isso eu quero refletir com vocês sobre as experiências de Davi com Deus no que tange as ofertas. O rei Davi oferece-nos alguns princípios importantes sobre contribuição que glorifica a Deus. Quando se preparava para construir o templo de Jerusalém, esses princípios podem ser vistos. Aí segue o texto. Eu vou extrair desse texto o princípio. Nós não vamos ler, mas você sabe o texto. Davi tinha o interesse de construir um templo. O Natan disse para ele fazer. Deus diz a Natan para dizer a Davi que Davi não ia fazer. Quem ia fazer o templo era o filho de Davi, a saber, Salomão. Mas Davi, mesmo ciente de que não seria o construtor do templo, ele, após receber do profeta a mensagem de Deus, é uma mensagem negativa, Deus dizendo: não, você não vai construir o templo, não quero o templo construído por suas mãos. Ao invés de se chatear, se abater, ele falou: não posso construir o templo? Não, você não vai construir o templo. Tá bom, Natan, mas vem cá, Deus falou alguma coisa a respeito de arrecadar o recurso para a construção do templo? Não, sobre isso não. Então tá bom, então todo o recurso para a construção do templo eu vou dar. Eu nunca vou ver o templo, Enoque. Eu nunca vou entrar no templo. Eu nunca vou dar um glória a Deus no templo. Mas eu vou recolher toda a oferta para a construção do templo. Eu não vou pregar lá, eu não vou cantar lá. Mas a oferta para a construção. E aí, irmãos, se você for estudar como é que Davi levantou os recursos para a construção do templo, sabe como? Através de guerras, expondo a sua vida a risco para conseguir vencer nações, despojar as nações e arrecadar o recurso para a construção do templo. Ele expunha a própria vida para conseguir o recurso, para construir um templo que ele nunca entrou, que ele nunca viu, que ele não teve de Deus autorização para construir, que inclusive leva o nome de Templo de Salomão. Mas quem deu, foi o Davi. Em primeiro lugar, devemos contribuir porque a obra de Deus a ser realizada é muito grande. Davi disse: esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Davi estava construindo o templo, não literalmente construindo, arrecadando o material. Ele não construiu, mas ele estava construindo um palácio. E aí ele parou para pensar: não, mas eu moro numa casa assim e a arca do Senhor entenda? Não, preciso construir para Deus algo. E Deus não permitiu, mas ele arrecadou. Queria fazer o melhor e dar o melhor para Deus. Alguns que vieram muito depois de Davi, por exemplo, os pós-exílicos ali da época de Ageu, faziam o contrário, moravam em casas luxuosas e o templo do Senhor estava lá no meio do matagal, e Deus precisou levantar Ageu para confrontá-lo justamente nessa conduta em que cuidavam das suas coisas e deixava a casa de Deus lá de qualquer maneira. Davi não, Davi era totalmente ao contrário. Tudo o que fazia não era pensando nos homens, mas em Deus. Igualmente, a igreja está realizando uma grande obra. Há templos a serem construídos, igrejas a serem plantadas, pessoas necessitadas a serem assistidas, missionários a serem enviados, muito terreno a ser conquistado aqui e além fronteira. Então, precisamos ajudar. A obra é grande, em primeiro lugar. Em segundo, devemos contribuir com liberalidade porque Deus merece o melhor. Davi, com todas as suas forças, preparou para a casa de Deus, em abundância, aquilo que existia de melhor. Deus é o dono de tudo, tudo que temos vem das suas mãos, tudo que damos também procede de suas dadivosas mãos. Ele é Deus de primícias, não de restos. Merece o melhor, não as sobras. As coisas de Deus precisam ser feitas com excelência. Não podemos ofertar a Deus com usura, pois Ele não nos dá suas bênçãos com usura, sob medida. Pensou se Deus fosse também fazer como muitos fazem, na hora da oferta, aí vira assim, abre o zíper, aí pega aquele saco de moeda, é um negócio, aí vai lá e aí fecha o zíper, é um bolso meio secreto, num compartimento secreto, da vestimenta secreta, e aí se Deus fosse fazer assim na hora de derramar a bênção também, calma aí, eu vou te abençoar, segura aí, não olha não,
não nos abençoa assim. Ao ofertar ao Senhor, devemos colocar aí o nosso coração, a nossa força. Terceiro lugar, devemos contribuir movidos por grande amor a Deus e à sua obra. Davi não apenas recolheu a oferta dos outros, mas ele pessoalmente deu para a casa do seu Deus o ouro e a prata particulares que tinha. Foi o que eu vos disse. Ele foi às guerras, ele venceu guerras, na hora do despojo lá ele ficava com as riquezas, e na hora de ofertar ele dava do dele. Não darei ao Senhor algo que não me custe, tem que sair do meu. Fez isso porque amava a casa do seu Deus. Quem ama, dá. Quem ama é pródigo em ofertar. Ou seja, é alguém... A expressão pródigo significa esbanjador, mas não no sentido aqui depreciativo, de qualquer maneira, mas não tem usura. Então é pródigo em ofertar. Davi era. Nosso amor por Deus não passa de palavrório vazio, se não ofertamos ao Senhor com generosidade. Nossa contribuição, ainda que sacrificial, não tem valor diante de Deus, se não é motivada pelo nosso amor ao Senhor e à sua obra. Se não for por amor, não tem valor. O apóstolo Paulo diz que, ainda que entreguemos todos os nossos bens para os pobres, se não tivermos amor, tem proveito nenhum, de nada vale. A observação. Isso aqui, vale a pena registrar isso aqui que eu vou lhe dizer. Estou falando da oferta de Davi, né? 1 Crônicas 29:4 diz: a oferta da riqueza pessoal de Davi para a construção do templo, que vos lembro que ele nunca viu, ele nunca entrou, ele não tocou a harpa dele lá, ele não cantou nenhum dos quase 75 salmos que ele compôs no templo, mas ele deu uma oferta de 3.000 talentos de ouro de Ofir, o melhor, o mais puro, o mais valioso, 7.000 talentos de prata purificada, não é com a escória não, purificada, para cobrir as paredes das casas. Vamos ter uma noção aqui, 1 talento de ouro equivale a quantos quilos? 36 quilos de ouro. Quantos talentos ele doou? 3.000. Cada talento é 36 quilos. Davi ofertou então 3.000 talentos de ouro. Olha quantos quilos de ouro. 108.000 quilos de ouro. Toneladas, né? 108 toneladas, é isso? 108 toneladas de ouro. Valor do grama do ouro, de quando? Quando que eu peguei isso aqui, Olha o grama do ouro hoje, hein? O grama. É claro, depois da guerra da Rússia aí, os ativos migraram muito para o ouro. Em média, antes ficava entre 200 mas eu peguei de hoje, 320,54 o grama. Assim, 1 quilo equivale a 320.540.000. Assim, apenas em ouro. Eu não fiz a conta de prata não e as outras coisas, fiquei só no ouro mesmo, irmão. Davi ofertou para a obra do templo 34.618.320.000. E aí? Você acha que ele pegou assim? 320 bilhões, se fosse de hoje. Irmãos, você fala assim, a gente tem hoje pessoas que têm esse valor no mundo, bilionários, trilionários. Você tem que entender que para a época, o maior, no período de Davi e Salomão, Israel foi o maior reino da terra. Davi e Salomão. Depois perdeu esse posto para babilônicos, assírios, babilônicos, depois veio medo-persas, gregos, romanos, etc. Mas na época de Davi e Salomão, o reino mais poderoso do planeta Terra era Israel. E aí, consequentemente, o rei
eram os mais ricos, tanto que depois Davi já deixou o caminho aí para Salomão pavimentado, ele se transformar no homem mais rico de toda a terra, mas aqui o caminho foi pavimentado antes, e aí Davi deu uma oferta, imagina a riqueza que ele tinha, mas aqui foi a oferta para a construção do templo. Quarto lugar, devemos contribuir espontaneamente, motivados pela alegria de Deus. A contribuição é uma graça que Deus nos dá. É um privilégio ser cooperador com Deus na sua obra. O ato de contribuir é uma expressão de culto e adoração. Deus ama quem dá com alegria. A voluntariedade e a alegria são ingredientes indispensáveis no ato de contribuir. Davi perguntou ao povo: quem está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Perceba, ele pergunta, mas deu exemplo. O povo se alegrou com a oportunidade de poder também ofertar. Então o povo se alegrou, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Devemos vir ao gasofilácio, enfim, no momento de ofertar, exultando de alegria e não com tristeza. Em quinto lugar, já encerrando, devemos contribuir conscientes de que Deus é dono de tudo e que tudo deve ser feito para a sua glória. O resultado da alegre, generosa e abundante oferta do rei e do povo foi a manifestação da glória de Deus. Davi louvou a Deus pela sua glória, poder e riqueza, reconhecendo que as ofertas que deram tinham vindo do próprio Deus. O povo adorou a Deus e houve grande regozijo. O maior propósito da nossa contribuição deve ser a manifestação da glória de Deus. John Piper tem razão em dizer que o Senhor é mais glorificado em nós quanto mais nos deleitamos nele. Que tudo o que somos e temos esteja a serviço de Deus e seja um tributo de glória a Deus. Que os bens que Deus nos deu estejam no altar de Deus, a serviço de Deus. Estou perto aqui de concluir, irmãos. Se eu voltar rapidinho com vocês aqui no material, estamos na página 42. Na verdade, pelo tempo, não lerei aqui, mas eu quero apenas te mostrar aí a contribuição na Bíblia. A gente vai ter exemplos no Antigo Testamento, começando aí por Abel. Provavelmente Adão já também ofertava, adorava a Deus com parte do mundo, né? Deus deu a Adão o mundo e ele ofertava a Deus. Abel tem exemplo, Abraão a gente já falou, Israel, a nação como um todo, nós estamos mostrando aqui. E aí no Novo Testamento, vou falar aqui um pouquinho do Novo Testamento. Tendo começado no Antigo Testamento, a prática doutrinal do dízimo, ou seja, doutrina, ensino, teve prosseguimento no Novo Testamento e voluntariamente foi adotado pela Igreja de Cristo. Vejamos, pois, como os fiéis nos dias apostólicos comportavam-se diante da mordomia que nos entregou o Senhor. Letra A, Jesus não foi contra os dízimos. Jesus foi sim contra a hipocrisia daqueles que traziam. Quando ele vai confrontar lá os fariseus, ele diz: ai de vós fariseus, que dizimais, vocês dão o dízimo do quê? Da hortelã, da arruda, da hortaliça. Se eu plantei e a hortelã deu 10 pezinhos, eu vou tirar um pezinho e vou doar para Deus. Para dizer assim, eu sou ali a risca mesmo. Dou o dízimo da hortelã, da arruda, da hortaliça. E aí Jesus diz, né, voltando: ai de vós fariseus, que dizimais a hortelã, a arruda e toda hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas. Olha o que Jesus está falando. Está certo, continue fazendo. Importa fazer essas coisas. É digno. Mas o que não pode é deixar as outras. Eu não posso me orgulhar de ser dizimista, ao mesmo tempo que eu não cuido de um necessitado perto de mim. Me orgulhar de ser dizimista e ver alguém passando necessidade e fechar o meu coração. E assim sucessivamente. E era assim que os fariseus faziam. Eles se orgulhavam de ser dizimista, mas oprimiam o povo. Não ajudavam o órfão, a viúva, o necessitado. E aí então Jesus os confrontou. Do que adianta você ser fiel nesses detalhes do dízimo,
mas isso não é por amor, e você não ama o próximo, não tem cuidado do necessitado próximo a você. Letra B. Tipologicamente, Abraão entregou os dízimos a Cristo, já que, segundo a Bíblia, Melquisedeque era da mesma ordem sacerdotal do Nazareno. Está escrito em Hebreus 7:1, porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Então, quando Abraão está honrando Melquisedeque, honrar ao sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é Jesus, é uma forma de seguir essa mesma linha. Não era apenas os sacerdotes da linhagem levítica, ou seja, descendentes de Levi, filhos de Arão, mas o sacerdócio da igreja é segundo a ordem de Melquisedeque. E Abraão já honrava Melquisedeque. Nós devemos honrar o sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é Cristo, e o corpo de Cristo, a igreja. Finalizando aí então, a igreja primitiva contribuía regularmente no primeiro dia da semana, domingo. Está aí 1 Coríntios 16:2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Orientação de Paulo. Conclusão. Pode olhar aqui também, os dízimos e as ofertas, por conseguinte, devem ser trazidos a Deus, não como uma penosa obrigação. Devem ser entregues como um ato de ações de graças. Não agiam assim os santos do Antigo e Novo Testamento? Mostremos, pois, ao Pai toda a nossa gratidão. Ofertemos, não para sermos abençoados, mas porque já o fomos. Ofertar faz parte tanto do nosso culto público como individual. Amém? Vamos orar para a gente encerrar a aula, poder fechar aqui o vídeo também. Eu sei que ainda tem uma parte a ser realizada, mas para a gente poder fechar aqui essa aula e com ela, consequentemente, a disciplina 1, que é a Teologia da Vida Cristã, e a gente poder seguir adiante com outras partes que temos a realizar hoje. Então, te convido a ficar de pé, agradecendo a todos que acompanharam a aula até então. Vamos orar, agradecer a Deus e encerrar. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez te damos graças na noite desse dia, por este alimento espiritual que recebemos, por essa orientação do céu para as nossas vidas. Pedimos que continue abençoando o teu povo, a tua igreja, nos ajudando cada vez mais a sermos fiéis ao Senhor, confiarmos na tua generosidade, na tua provisão, no teu cuidado sobre as nossas vidas. Nos ajuda a desenvolver um relacionamento com o Senhor íntegro, puro, amoroso, não constrangido, mas sempre, ó Pai, com prazer e alegria em te adorar, inclusive com os nossos dízimos e ofertas. Continue abençoando os teus filhos, que hoje, ó Pai, conclui a primeira etapa desse curso, que possamos prosseguir sendo abençoados até o final, para a glória do Teu nome. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.